Glória a Deus. Nós cumprimentamos aos irmãos que estão aqui no templo, também os irmãos, amigos e amigas que acompanham esse culto pelas nossas redes sociais com a paz do Senhor Jesus. Convido você a abrir o seu exemplar das Escrituras Sagradas no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 41 e o versículo 42. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 41. Que nos diz bem assim: E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Louvado seja Deus. Você pode tomar o seu assento. Nessa mesma comunhão de adoração, onde a presença de Deus, ela está aqui neste lugar, ela visita os nossos corações, e todas as vezes que Deus visita alguém ou visita algum lugar, o ambiente muda, as pessoas mudam, porque a presença de Deus, ela transforma as histórias e ela muda o ambiente. A palavra hoje nós lemos, nós daríamos dar um título para essa mensagem: melhor do que estar ocupada para o mestre é estar aos pés do mestre. Melhor do que você estar ocupado por Jesus é estar aos pés de Jesus. O texto nos diz, aonde está em um contexto, onde Jesus, ele comissiona 72 homens, 72 discípulos, para ir pelo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. E esses 72 homens, eles saem pregando. E através do nome de Jesus, eles curam, eles expulsam demônios, eles fazem sinais maravilhosos. E eles voltam até Jesus para falar dos feitos. E eles falam assim: Senhor, até os demônios nos obedecem. A alegria daqueles homens estava naquilo que eles estavam fazendo, naquilo que Deus operou na vida deles através do nome de Jesus. Então eles ficaram maravilhados e alegres, porque até os demônios obedecem. Jesus dá uma palavra dura para aqueles homens: vocês não entenderam nada. A felicidade de vocês é porque vocês expulsaram o demônio? É porque vocês curaram? É porque vocês libertaram alguém? Sabe qual alegria você tem que ter? É por ter seu nome escrito no livro da vida. A verdadeira alegria daquele que entende o propósito de Deus não é pelaquilo que Deus pode fazer aqui nessa terra, mas é porque o meu e o seu nome estão escritos no livro da vida. Essa é a verdadeira alegria que nós temos que ter e temos que entender. E Jesus agora ele chega a uma certa aldeia chamada Betânia, um povoado, e ali Jesus com os seus discípulos chega a esse lugar. Jesus não está só, ele não está sozinho, embora ele poderia estar, porque ele era Deus, embora ele estava na forma de homem, ele era Deus, mas Jesus ele sempre estava com alguém, ele nunca estava sozinho. Ele disse: eu e o Pai somos um só. E quando ele começa o ministério, ele chama 12 homens, desses 12 homens ele chama mais 60, que dá 72, para o quê? Para falar a respeito do reino dos céus. Jesus chega com esses homens. Se os irmãos terem a curiosidade, leia o capítulo de Lucas, no capítulo 10, leia todo o capítulo, que os irmãos vão entender aquilo que eu estou falando. Porque Jesus nunca estava só, ele sempre estava com alguém. Às vezes nós queremos estar sozinhos, queremos estar só, quando na verdade Deus nos fala que não é nunca para estarmos só, temos que estar sempre acompanhado de alguém. O próprio Jesus diz bem assim, quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei presente. Mas às vezes nós queremos estar sozinhos, porque é melhor estar sozinho, é melhor ficar no meu canto. Não, é melhor você estar acompanhado, sabe por quê? Porque se você cair, alguém vai te levantar. Se você sentir frio, alguém vai te abraçar para te aquecer. Alguém vai te ajudar quando você necessitar. Não fique sozinho.
E naquele dia ele vai a uma casa. Ele resolve, ele toma a atitude de visitar uma casa. E era a casa de Marta e Maria. Não foi Marta e Maria que convidou Jesus aquele dia para ir à sua casa. Elas não prepararam o melhor que elas tinham para Jesus. Jesus falou: hoje eu vou na casa de Marta e de Maria. E a palavra nos fala que quando Jesus chegou na casa de Marta e de Maria, uma das irmãs recebeu Jesus. Marta, ela foi até a porta receber Jesus. E o que Maria fez? Maria se lançou, se prostrou aos pés de Jesus. Queridos, um aprendizado para nós aqui. Não basta só receber Jesus na casa, você tem que estar aos pés de Jesus, queridos. Muitos recebem Jesus na casa, recebem o milagre dele, a bênção dele, a provisão dele, mas não se lançam aos pés dele. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você: melhor do que você receber Jesus na sua casa, é você estar aos pés de Jesus. Porque quando você está aos pés de Jesus, você reconhece quem ele é, não aquilo que ele pode fazer. Porque muitos recebem Jesus, porque Jesus pode prover um milagre, pode prover uma cura, pode prover uma porta aberta, pode prover uma transformação. Mas quando recebe essa bênção, está tudo certo, está tudo tranquilo, mas não se prostra diante dele. Porque quem se prostra diante de Jesus reconhece quem ele é. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Redentor, ele é o Deus que toma conta da minha vida, que conhece todas as coisas, eu pertenço a ele. Mas é mais fácil eu querer estar, só receber Jesus. Todos nós aqui perguntarmos, qualquer um de nós temos as nossas necessidades diárias, o dia a dia. Quem é que não quer a bênção de Deus? Quem é que não quer a provisão de Deus? Quem é que não quer a porta aberta de Deus? Todos nós queremos. Mas e aí, quando ele chega à minha, à sua casa, qual a importância que nós estamos dando para Jesus na nossa casa? O Senhor quer até o milagre acontecer? O Senhor até ele visitar a minha casa? Ó, Jesus está na minha casa hoje. Aí você vai falar para os outros: ó, Jesus está na minha casa. Ó, Jesus está na minha casa. Jesus não está na sua não, está na minha casa. Muitos acham e pensam, por Jesus estar na casa, é melhor do que alguém, mas não somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário. Nós estamos aqui porque a graça de Jesus nos alcançou, a graça de Jesus transformou nossas vidas, e nós estamos aqui, queridos. A etimologia do nome Marta significa dona, senhora. E a atitude de Marta é de uma mulher verdadeira, que ela se torna dona da casa. Porque Jesus chegou na casa. E ela começou o que? Fazer do jeito dela. Eu tenho que servir Jesus, eu vou fazer assim, é dessa forma, é desse jeito. E Maria aos pés de Jesus, ela a ponto de perguntar: Senhor, não te incomodes que a minha irmã Maria está aí aos seus pés, eu estou aqui trabalhando e ela não está fazendo nada, mande que ela venha me ajudar. Isso é atitude de dona. É aquela que quer mandar. Mas quando Jesus está na casa, a casa pode até pertencer a mim, mas eu sou o dono é Ele, o dono é Ele, o dono da minha vida é Ele, o dono da minha casa é Ele, o dono dos meus filhos é Ele, os donos do meu patrimônio é Ele, porque sem Ele, nada eu consigo fazer. Ele é que provém todas as coisas, tudo está no controle das mãos dEle. Mas quantas das vezes a nossa atitude é a atitude de Marta? Jesus está até na casa, eu até recebo Jesus, mas é do meu jeito, na minha casa é do meu jeito. Não é do jeito de Jesus, não. Aqui quem manda sou eu. Quantas das vezes nós agimos assim? Quantas vezes nossas atitudes são desse jeito? São dessa forma. E nós corremos um grande perigo quando agimos dessa forma, de receber só a bênção, só o milagre, mas não receber a salvação de Deus. Porque o maior milagre que Jesus pode fazer não é curar um câncer, não é curar uma doença que a ciência não pode alcançar, que a tecnologia não pode transformar, mas o maior milagre é a salvação de uma alma, queridos e queridas. Esse é o maior milagre. A etimologia do nome Maria é Senhora soberana, é graciosa, é a vidente, é aquela que vê lá na frente. Quando Jesus chega na casa, Maria se lança aos pés de Jesus, porque Maria viu lá na frente: Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o princípio, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o primeiro e o fim, Ele é tudo. Ela reconheceu, ela viu lá na frente. Às vezes nós só vemos aquele que está aos nossos olhos, nós não contemplamos lá na frente. Qual é a nossa atitude?
É de Marta ou é de Maria? Talvez você chegou aqui hoje com as atitudes de Marta, mas você não precisa continuar com as atitudes de Marta. Você tem hoje a oportunidade de mudar para a atitude de Maria e se lançar aos pés do Senhor. Se lance aos pés do Senhor, querido. Porque se lançar aos pés do Senhor é reconhecimento de humildade, é reconhecimento de saber quem eu sou e quem Ele é. Jesus, quando chama Pedro, Tiago e João na pesca maravilhosa, quando Jesus manda Pedro lançar a rede, que ele arrasta muitos peixes, o que ele faz? Ele se lança aos pés do Senhor, fala: Senhor, afaste de mim que eu sou homem pecador. Ele se lançou aos pés do Senhor. Quando Jesus cura 10 homens, um volta e lança aos pés do Senhor. Essa mesma Maria, lá no capítulo de João, no capítulo 12, ela está onde? Ela está aos pés do Senhor. Jesus está na mesa, está aos pés do Senhor, ungindo os pés de Jesus com unguento. Porque muitos só querem receber Jesus na casa, muitos só querem estar debaixo das mãos de Jesus, que é a bênção da misericórdia, que é a bênção da provisão, que abre porta, não tem a porta, que faz o milagre acontecer, mas poucos são os que estão lançando aos pés do Senhor, reconhecendo quem eu sou e quem Ele é, querido. E quem nós somos? Será que nós estamos sendo crentes Marta ou crentes Maria? Essa decisão você não pode tomar por mim, eu não posso tomar por você, mas sabe de uma coisa, você não precisa estar da mesma maneira que você chegou aqui nessa noite. Você hoje tem a oportunidade de mudar a sua história, de mudar a sua sentença, a sua condição, é se lançando aos pés do Senhor como Maria. Mas eu vou me lançar aos pés de Jesus. Alguém vai ver isso, alguém pode achar que eu estou sendo doido, louco, porque eu vou fazer isso, lançar-se aos pés de Jesus. O evangelho para o mundo aí fora é loucura, mas para Paulo diz, é o poder de Deus. E para nós, a presença de Jesus é melhor do que qualquer coisa, querido. E Jesus ali, ele entra na casa. E quando ele chega, Marta começa agora a trabalhar, a fazer. Por quê? Porque a casa não estava preparada para a visita de Jesus. Havia uma certa desorganização na casa para a presença de Jesus. Mas quando Jesus chega, Marta começa agora a querer agradar Jesus com serviços, com tarefas, com trabalhos. E esquece, melhor do que você estar ocupada por Jesus, é estar aos pés de Jesus. Quantas vezes Jesus está na casa, nós estamos preocupados em como servir, em como agradá-lo, com trabalhos, com afazeres, com serviços, quando nós esquecemos que a verdadeira adoração, que a verdadeira que nós entendemos, que agradecer ao Senhor, agradecer a Ele, não é fazer o que nós podemos fazer, mas é se lançar aos pés dEle. Porque quando Ele está na casa, Maria parou tudo o que ela estava fazendo. Ela entendeu que o mais importante naquele momento era estar aos pés do Senhor, era estar ouvindo as instruções do Senhor. Mas muitas das vezes nós não queremos ouvir Jesus, queremos trabalhar para Jesus, queremos fazer várias coisas, agradar Ele de várias formas, mas às vezes de parar e ouvir a voz de Jesus. Talvez Jesus está falando que nessa noite é preciso você parar um pouco. Pare um pouco, você está fadigado, você está trabalhando demais, isso está fazendo você perder a presença de Jesus na sua casa, as suas instruções, os seus ensinamentos. Marta não entendeu isso, mas Maria entendeu. Ela parou tudo, a atividade dela todinha, porque ela entendeu, Jesus está na minha casa, eu preciso ouvir Ele, eu preciso estar nos pés dEle, porque a palavra que sai da boca de Deus é aquilo que vai nos instruir para caminhar, continuar prosseguindo em frente na jornada, queridos. Mas só que Jesus, Ele não falou, Marta, o que tu fazes é errado, Marta, você está pecando. Jesus não reprovou o trabalho de Marta, não, mas Jesus apontou para o posicionamento certo. Marta, Marta, porque estás afadigada e cansada com muitas coisas, entretanto, uma só coisa é necessária. Aí ele aponta, Maria escolheu a boa parte. Mas como nós gostamos de julgar as atitudes da pessoa, né? Jesus está na casa e você está dando importância para Ele. Jesus está na casa, mas você está tentando agradar Ele com serviços, com atitudes, com tarefas, tentando servir o seu melhor. Às vezes nós queremos, isso é mais fácil, apontar o erro é mais fácil do que apontar um exemplo. Mas Jesus nos ensina uma grande coisa, Ele não apontou o erro de Marta, mas Ele apontou para o certo de Maria. Maria fez a boa parte, Marta, e essa não lhe será tirada. Ou seja,
Marta, é só você fazer do mesmo jeito, é só você fazer da mesma forma, Marta. Eu não estou aqui para apontar o seu erro, para julgar as suas atitudes, mas estou aqui para te dizer, olha o exemplo, siga o exemplo, siga esse testemunho, porque você fizer também como Maria escolheu a boa parte. Marta escolheu várias partes, várias tarefas, mas de tudo aquilo que eu e você possamos e podemos fazer para o reino de Deus, a melhor está aqui na Bíblia, é estar aos pés do Senhor. Talvez você faz tantas coisas, você evangeliza, você está a liderança de alguma área na sua igreja, lá onde você comunga a sua fé, você ajuda a limpeza da igreja, você ajuda na assistência, na oração, no louvor, do instrumento, mas talvez seja o momento de você parar e se lançar aos pés do Senhor e ouvir o que Ele tem para dizer para você, querido e querida. Mas nós estamos querendo agradar o Senhor com os nossos trabalhos, mas a melhor forma que nós podemos agradar o Senhor é se lançar aos pés dEle, é se render diante dEle e dizer, Senhor, o Senhor é mais importante do que qualquer coisa na minha vida. Então quando Jesus chega na casa, Ele revela algumas coisas. Jesus está na casa nessa noite. Jesus está aqui neste lugar, talvez Ele está se revelando para você alguma coisa na sua casa que precisa ser colocada no lugar, algumas coisas que precisa tomar atitude, tomar uma posição diferente. Hoje você tem a oportunidade de mudar o seu rumo de vida, de mudar a sua conduta, a sua história. Porque quando Jesus chega, Jesus se revela algo que estava desorganizado dentro daquela casa. Mas quantas das vezes nós só queremos fazer isso quando Jesus está na casa? Mas começa hoje. Lá onde você trabalha, começa a honrar os seus patrões. Filhos, começa a honrar os seus pais. Pais, não irem os seus filhos. Nas suas transações, seja qual elas for que você fizer lá fora, comece a colocar tudo no lugar organizado. Comece a fazer tudo certinho. Aí você vai ver milagre de Deus acontecer na sua vida e na minha vida. Porque certa ocasião Jesus estava pregando, uma grande multidão se aproximou de Jesus e tardou-se o dia, e Jesus ali vira para o discípulo e fala, o que vamos dar para essa multidão para comer? Aí o discípulo fala assim, Senhor, despede essa multidão para que elas vá embora, para que elas comprem pão, alimento para se alimentar. Jesus diz bem assim, dá-lhe voz de comer. Aí os discípulos não tinham nada, mas no meio da multidão tinha um jovem com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, dá graça a Deus. O que é que Ele faz? Ele manda separar grupos de 50 e 50, de 100 em 100, organização. O milagre só vai acontecer depois que a sua vida estiver organizada, porque o nosso Deus é um Deus organizado, Ele não quebra princípios. Certa ocasião o profeta era levado para um vale de ossos secos, e lá estava a maior bagunça. O osso da cabeça estava no pé, o do pé estava no ouvido, o coração estava do outro lado, estava tudo uma bagunça, só havia ossos secos de todos os lados da bagunça. Mas o que aconteceu? Primeiro, a ordem foi, Senhor, profetiza sobre esses ossos. E foi, a palavra vai dizer que o osso foi cada um no seu osso, no seu lugar. Aí depois que isso aconteceu, agora a vida voltou àqueles ossos. Deus é Deus organizado. Talvez está buscando uma bênção, um milagre há muito tempo, mas você não está vendo acontecer. Sabe por quê? Talvez falta você organizar alguma coisa na sua vida. E Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer, Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer, Ele faz. Agora aquilo que você pode, é eu e você que temos que fazer. Talvez tenha alguma coisa que nós temos que organizar, colocar no lugar, colocar do jeito certo. Faça, que Deus vai liberar uma palavra profética para a sua vida. Agora deixa comigo, meu filho. Agora deixa comigo, minha filha, que eu vou fazer aquilo que você não pode fazer. Tem gente que faz tudo na igreja, na instituição, a qual ele comunga a fé. Tem gente que carrega caixa de som, organiza evento, limpa, prega, lidera. Mas sabe, às vezes, sabe o que está faltando? É você se lançar aos pés do Senhor e escutar o que Ele tem para falar para a sua vida. Você está faltando, às vezes, é você se humilhar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, estou aos seus pés. Pode falar, Senhor. Pode até doer, pode até machucar, pode até me confrontar, mas eu sei que é para o meu bem. Pode dizer, Senhor, talvez o que está faltando na minha e na sua vida, para nós fazermos diferença lá fora, é se lançar aos pés do Senhor e ouvir as suas instruções. Mas a instrução de Jesus muitas vezes vai confrontar a minha e a sua vontade.
Certa ocasião, Jesus começou a pregar umas palavras duras a respeito do reino dos céus. E a dizer que dos seus discípulos, que era 72, começou a sair de um a um. Aí ficou os 12, e Jesus vira para esses 12: querem também vós retirar? Vocês podem ir. Mas um levanta e diz assim, e diz: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Tem pessoas que quando Deus endurece a palavra, logo sai fora. Está duro para mim, está doendo, eu não quero isso. Isso aqui não está certo, não. Eu vou sair, vou para outro lugar, eu vou para outra comunidade de fé, onde que eu posso fazer tudo. Mas Deus te dizer uma coisa: melhor é você ouvir uma palavra dura de Deus do que você ouvir uma palavra que amacia o seu ego lá fora e vai te levar para o inferno. Porque a palavra de Deus, ela pode ser dura, mas ela vai te levar para o caminho da eternidade, para a salvação, querido. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir isso. Mas toda palavra que sai da boca de Deus é para o nosso crescimento, é para o nosso entendimento, é para endireitar nossas vidas. Não é para nos levar para o inferno, mas é para nos levar para uma glória eterna com Ele. Que nós possamos ter esse entendimento. Mas Marta, não, eu vou agradar a Jesus com aquilo que eu posso fazer. Eu posso evangelizar, então eu vou agradar a Jesus evangelizando. Eu posso cantar, eu vou agradar a Jesus cantando. Eu posso tocar um instrumento, eu vou agradar a Jesus tocando instrumento. E deixa eu te dizer uma coisa para você: Jesus não quer só aquilo que você pode fazer, Ele quer o que você é diante dEle. Quem é você diante dEle? Você é só mais uma que só quer servir Ele, agradar Ele? Ou você é aquele, é aquela que está aos pés dEle, diante dEle? Quem você é diante dEle, é isso que Ele quer de você. Seu serviço, Ele sabe o que você pode fazer, mas Ele não quer o seu serviço, Ele quer quem você é diante dEle, quem nós estamos sendo diante da presença dEle. Nós estamos sendo Marta ou estamos sendo Maria? Quem nós estamos sendo diante da presença dEle? Qual a importância que você está dando para Ele? Muitas vezes, ainda nós temos a atitude de Marta. Aqueles que estão aos pés de Jesus, ouvindo as instruções de Jesus, nós queremos tirar ele de lá e trazer para o nosso meio. Quando tem que ser ao contrário, nós que temos que ir aonde Maria está e se lançar aos pés de Jesus. Mas nós às vezes queremos fazer o contrário, tirar as pessoas que estão ouvindo as instruções de Jesus para nos ajudar a alguma tarefa, algum trabalho. Que está cansado para mim. A palavra de Jesus foi: Marta, Marta, você está toda fadigada com tantos afazeres, Marta. O que nos chama a atenção, queridos, é que toda vez que Deus chama alguém pelo nome 2 vezes, não é para reprimir, não é para apontar o erro, mas é para chamar a atenção. Lá em Êxodo 3, quando Moisés estava no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, Deus aparece para ele e diz assim: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que estás é terra santa. Eu tenho uma missão para você, eu tenho um chamado para você, eu tenho algo para a sua vida. Deus estava chamando a atenção de Moisés: Moisés, Moisés, eu não quero o seu serviço, eu não quero o seu trabalho, eu quero a sua atenção. Deus nessa noite está chamando a sua atenção: meu filho, minha filha, eu estou na casa, eu quero a sua atenção, porque o seu trabalho, eu sei aquilo que você é capaz de fazer. Lá em Samuel capítulo 3, versículo 10, a palavra fala que há muito tempo Deus não se falava, não tinha visão, não tinha nada no meio de Israel, mas tinha um jovem chamado Samuel, que foi filho, fruto de um milagre, de uma mulher estéril, de oração, de jejum, de muito sofrimento. O pai estava lá no fruto de um milagre, Samuel, e Deus começa a falar: Samuel. Aí Samuel vai até o profeta Eli: você me chamou? Não. Ele volta a deitar. Aí Deus fala: não, Samuel volta até ali. Ele fala: não foi eu que te chamei, não. Aí Samuel volta a se deitar a terceira vez. Samuel ouve de novo. Aí Samuel vai até ali. Aí ele fala bem assim: ó, se te falar de novo, fala bem assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí Deus vem falar bem assim. Aí é para Deus falar bem assim: que essas 3 vezes foi Deus que chamou Samuel. Mas dessa vez, agora lá no versículo 10 do capítulo 3 de Samuel, diz que a presença de Deus veio e parou. E falou bem assim: Samuel,
Samuel. Aí Samuel disse assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí Samuel ouviu: ei, Samuel, eu tenho uma grande coisa para fazer no meio de Israel. Eu tenho algo novo para fazer. Sabe uma coisa? Todas as vezes que eu chamar pelo teu nome, 2 vezes, ele quer sua atenção, porque ele tem algo novo para entregar na sua vida. Ele tem um chamado, ele tem uma revelação para você. Ele tem algo diferente na sua vida, mas ele quer a sua atenção. Lá no livro de Atos, capítulo 9, a conversão de Paulo. Era um homem que perseguia o povo de Deus. Ele estava indo para o caminho de Damasco para aprender mais irmãos lá. Mas no meio do caminho, o resplendor de luz se forma diante do homem. E a voz que ele ouviu foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo diz: quem é, Senhor? Aí Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus naquele dia mudou a história de Paulo para sempre. De perseguidor, ele passou agora a ser perseguido pelo amor ao evangelho. Deus transformou a história de Saulo a partir daquele momento. Deus está nessa noite aqui dizendo: meu filho, minha filha, eu quero mudar a sua história. Talvez até hoje sua vida foi assim, sua caminhada foi desse jeito, foi dessa forma, mas a partir de hoje vai ser diferente. É eu que vou guiar a sua vida, é eu que vou direcionar os seus passos. Marta, Marta, por que estás desse jeito? Por que estás tão preocupadas com os afazeres dessa vida? Ah, querida, Deus é tão maravilhoso, que nós vivemos tão ansiosos, tão preocupados, mas Ele fala bem assim: lança a tua ansiedade sobre o Senhor, lança as suas preocupações sobre mim, que eu vou cuidar de tudo. Muitas vezes nós queremos cuidar da nossa forma, do nosso jeito, mas nessa noite, Ele está na casa. Eu quero te encorajar, você nessa noite. Talvez quantos tempo tem que você realmente não se dobra diante dele, reconhecendo que ele é, em lágrimas vai dizendo: Senhor, eu estou aqui, falho, imperfeito, pecador que sou, mas eu estou aqui. Ele não vai apontar o seu erro, mas ele vai dizer bem assim, com as nossas falhas, com nossos pecados, com as nossas mazelas, com nossos delitos, ele vai dizer assim: essa escolheu a melhor parte. A melhor parte que eu e você podemos escolher não é estar aqui pregando, não é estar ministrando, não é estar aí glorificando, mas é estar se lançando aos pés do Senhor. Eu quero te encorajar, você nessa noite, a se lançar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala, Senhor. E Deus vai falar aquilo que você deve fazer na sua vida. Marta, Marta, uma só coisa é necessária. Querido, nós tentamos fazer tantas coisas, tantos trabalhos, tantas tarefas para tentar agradar a Deus. E Deus está dizendo: uma só é necessária. Uma só é necessária. E qual é essa? Será que é eu dar o meu salário todinho? Será que é eu ficar o dia todo trabalhando, evangelizando? Não, é se lançar aos pés do Senhor. Nessa noite você tem essa oportunidade. Se lance aos pés do Senhor, aquele que pode todas as coisas. Porque eu posso te dizer uma coisa: alguém pode até tentar tirar você dos pés do Senhor, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Porque quem se lança aos pés do Senhor, Ele garante. Você está sobre os pés dEle. Ele é autoridade sobre a sua vida. Ele é dono da sua vida. Esse é o Jesus que nós servimos. E Jesus não desprezou o serviço de Marta, mas disse algo mais importante do que trabalho, do que tarefa, Marta, é intimidade comigo. Jesus está dizendo essa noite: mais do que importante do que o seu trabalho, do que aquilo que você pode fazer para o reino de Deus, é a intimidade que você tem comigo. Qual é o grau de intimidade que você tem com o Senhor, meu querido e minha querida? Como é que é o seu tempo que você tem dado para Jesus? Será que o seu tempo é mais precioso em tentar agradar a Deus com serviços? Que não é ruim, Deus não despreza. Mas eu quero te encorajar nessa noite: gaste mais o seu tempo aos pés do Senhor, porque essa é a melhor parte, essa é a melhor escolha. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus.